Obrigada. Bom dia, eu sou a Isis Tainá, sou criadora de conteúdo aqui desde 2017. Já já a gente vai receber outra convidada, que é uma jornalista, que a gente vai falar sobre como criar conteúdo com propósito, né? Com autenticidade. Nessa era onde um stories ele vale muito, a gente precisa criar conexões verdadeiras. A gente percebe que a gente está numa era da trend, de todo mundo, a comunicação sendo muito massificada, e aí qualquer momento que a gente vai ser autêntico e orgânico. Então é um pouco do que a gente vai falar hoje. E antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês conhecerem. Ah, pensei que era comigo. Eu vou me apresentar para vocês me conhecerem. Eu sou assistente social de formação e luta, sou especialista em gestão de políticas públicas com enfoque em gênero e raça. E eu comecei a criar conteúdo em 2017. Às vezes, uma porta fechada, ela significa um novo rumo da nossa vida. E aí, quando acabou o meu contrato na prefeitura, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E é aquele tradicional da gente se reinventar. E aí meu esposo, que está ali atrás com a câmera, dá um alô aí. Ele falou, por que você não cria conteúdo na rede social? E eu falei, mas criar conteúdo, porque antigamente, quando eu comecei, era muito glamourizado, era só influenciadores, vão para Dubai, tem uma vida que não era parecida com a minha. Eu sou filha da escola pública, eu sempre o ensino, ele foi a transformação na minha vida, fiz gestão na UNB, e aí ele falou, vai ter pessoas que vão parar para te escutar, né? E uma pessoa que para a gente para escutar faz toda uma diferença. E aí eu comecei a criar conteúdo, achei que não ia dar em nada, que as pessoas não iam gostar do meu trabalho. E o que foi diferente? Que é isso que fez eu construir a autoridade. A identificação, que as pessoas passaram a se identificar. Olha, ela tem uma vida parecida com a minha. Olha, o estilo de vida, a realidade. Então, às vezes, a pessoa ela se inspira, por isso que eu sempre falo, tomar cuidado com quem você está seguindo na rede social. Porque um follow é terapêutico. Às vezes a gente compara a nossa vida, a grama do vizinho sempre é mais verde, mas às vezes é sintética. Então, eu tenho muito esse conteúdo, esse cuidado. E desde 2017 eu sigo criando. De lá para cá, eu fiz o podcast, que é o Véi Podcast, que é um dos podcasts em grande acessão aqui em Brasília. E também sou repórter da TV Cultura. Na TV Cultura eu faço agenda cultural. Então, você criar um conteúdo ali com um propósito. Aqui é o meu perfil. Eu falo que eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho comunidade. E é um pouco do que a gente tem aqui, né? Não é números. O números ali, mas qual a comunidade que você cria, né? Para além dos números. Então, muitas pessoas me procuram e falam, porque hoje eu faço muitas parcerias assim, com marcas relevantes, marcas nacionais. Mas muitas pessoas falam, eu quero fazer parceria, me ensina como fazer a primeira parceria, ganhar dinheiro. E eu sempre falo, tá, mas qual o seu propósito? Não adianta a gente vir, a parceria ela é uma consequência. É muito chato você seguir um influenciador e você olhar os stories da pessoa e só tá propaganda, 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 propaganda. E aí o que você cria para além da propaganda? Eu lembro que quando eu comecei, uma mensagem de uma seguidora que ela me ajudou muito assim a continuar a entender meu propósito. Porque ela falou, Isis, vendo o seu conteúdo de empoderamento, de aceitação, eu estou conseguindo vencer a bulimia. E eu falei, gente, não é só um stories, não é só um momento ali que eu estou gravando na internet. É um propósito e é uma conexão. Então é um pouco do que eu estou falando aqui hoje, né? Eu vou sentar aqui um pouquinho, esperar a minha convidada aqui, que ela está chegando e já já eu chamo ela aqui para o palco. Mas se vocês também quiserem, depois perguntar, já guardar as perguntas, que vai ter esse momento de interação com vocês também. Que eu tenho que apresentar. Deixa eu ver se ela...
eu ver se ela... Eu ia apresentar ela, mas eu vou para o próximo. Então, aqui, né, o que faz você criar conteúdo com propósito? E aí, a nossa primeira motivação é qual o nosso porquê. E eu sempre falo, a gente precisa estar na rede social, né? Mas a gente tem que ter com propósito, com intencionalidade por trás do que tudo que a gente for fazer. Então, eu lembro que eu comecei a criar conteúdo para as cacheadas, e aí foi criando essa comunidade das cacheadas, falando sobre empoderamento, sobre aceitação, e aí você ganha autoridade, né? É tudo uma construção. Então, uma das primeiras coisas que eu digo para quem quer começar nessa área é que eu vou voltar aqui, ali é a minha bio do Instagram. Na bio do Instagram tem lá quem eu sou, para as pessoas me conhecerem, que eu sou host, que eu abordo a agenda cultural, exploro sabores, culturas e destino incríveis. E aí, por que que primeiro você tem que demarcar quem é você para as pessoas chegarem na sua audiência? Porque acontece muito, às vezes você vai consumir um serviço, um produto, quando você chega, você entra no Instagram da pessoa, às vezes eu faço parceria, e aí chega lá, é um perfil desatualizado, não tem um comando de ação que leva ali para o Instagram, para a bio do perfil. Então, é muito importante você já demarcar, ter uma bio bem feita. A Cris, também evangelista, que vai estar aqui comigo, ela tem falando o que, que ela faz. Ela é influenciadora de viagem. Então, o primeiro ponto é você arrumar a casa, arrumar o seu Instagram, ter uma identidade pessoal. Quem me acompanha assim vai ver meu Instagram muito definido do que eu faço e do que eu abordo, né, nas redes sociais. Uma outra coisa é a criação de conteúdo. E aí eu sempre trabalho com pautas tanto quentes como pautas frias. As quentes eu tenho um calendário editorial, né? As frias do que vai acontecer ao longo do ano. Então, Dia dos Namorados, eu já trabalho essas pautas assim de criação de conteúdo, já deixo tudo programado, um calendário editorial também. Então, e as pautas quentes são as coisas que vão acontecendo ali na semana que você consegue ampliar ali o seu conteúdo, né? E aí, uma das coisas que gera muita conexão com as pessoas é a autenticidade, você ter uma responsabilidade social no que você divulga. Hoje a gente viu várias polêmicas, né, recentemente, da CPI de influenciadores, e eu prefiro perder dinheiro do que perder autoridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente constrói, né? Um stories, ele pode te levantar, mas também um stories, ele pode te derrubar. E por isso que é importante a gente também, como consumidor, ver quem a gente vai seguir. Porque muitas vezes a gente está dando audiência para produtores que não são relevantes. Assim, a gente deixa de apoiar criadores de Brasília. Então, eu sempre sou assim, a maior defensora dos criadores de conteúdo aqui da cidade, porque às vezes a gente apoia uma galera de fora, mas quem está aqui na nossa cidade a gente não apoia. Eu tenho amigos que são de várias áreas, comediantes, aí eles falam, vou fazer uma apresentação, você quer uma cortesia? Aí eu falo, não, porque quando vem o Ítalo Senna estourado, eu pago. Por que quando é você, eu vou querer uma cortesia? Então, da gente valorizar os nossos produtores locais, né? Saber que aqui a gente tem muito mercado, tem uma gama de influenciadores. Os dados do Sebrae, ele aponta que em Brasília a gente tem 11 mil influenciadores digitais. É um número muito grande, só que aí eu pergunto para vocês, 11 mil influenciadores digitais é igual a 11 mil criadores de conteúdo? Alguém para dizer se é igual a 11 mil criadores de conteúdo? Não, né? Porque justamente tem muitas pessoas que elas são só divulgadoras. Elas não criam conteúdo e não criam conexões. Então, para a gente destacar, é a gente saber que a gente tem que criar conteúdo, né? Ser relevante, criar a nossa autenticidade. Aí essa pergunta e fica a nossa reflexão, né? Da diferença de influenciar.
E influenciar, gente, todo mundo é influenciado. E todo mundo influencia, mesmo que você não esteja na plataforma. Quantas vezes ali você está ali e por causa que a pessoa está usando uma roupa, seja sua amiga de trabalho, você fala, nossa, eu gostei dessa roupa, eu comprei na loja tal. Então, todo mundo influencia alguma pessoa, mas nem todo mundo cria autoridade. Tem muitos mesmos dos mesmos. Tem gente que copia ali o conteúdo do outro e nem dá o crédito. Acontece muito isso, assim, é muito importante você inspirar, e toda vez que eu vou me inspirar em algum conteúdo, porque tem conteúdos muito bons, acreditar, porque foi um influenciador que teve um trabalho de criar, de pensar em uma curadoria para aquilo acontecer. E aí, uma das estratégias para criar conexão e autenticidade que eu tive ao longo do tempo foi justamente entender que a gente não vai agradar a todo mundo. Então, eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muita cobrança de ser perfeita, ou de me inspirar a aparecer aquele conteúdo de tal blogueira. Nossa, essa aqui que eu quero me inspirar. Só que aí você consegue perceber que quando você é exatamente você, o seu diferencial, que é o que faz você crescer. Então, é muito importante você saber, né, quem é você, se diferenciar ali das pessoas. Só um minutinho. Ó, daqui a pouco a nossa convidada aí, que eu já vi que ela está chegando. Enquanto isso, eu vou molhar minhas palavras. E aí, quando a gente se desprende desse medo de agradar as pessoas, é que a gente consegue vencer as barreiras. Eu lembro que eu tinha muito medo de me posicionar, e quando eu me posicionei, foi aonde eu perdi muitos seguidores, que era contra minha opinião, minha forma como eu me apresentava, mas eu também conquistei uma coisa chamada autoridade. Então, essa é uma construção. Vou voltar aqui um pouquinho. Gente, agora eu vou chamar aqui para estar somando comigo nesse bate-papo. Ela que é jornalista, criadora de conteúdo aqui de Brasília, faz um conteúdo com propósito e autoridade, que é a Cris Evangelista. Oi, oi, oi! Aê! Tá funcionando? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? O microfone eu acho que tá... Acho que não tá funcionando. Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando? Tudo certo? Então, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Que legal ver vocês aqui. Cris, eu estava conversando com o pessoal um pouquinho, falei um pouco do nosso trabalho como criação de conteúdo aqui em Brasília, um pouco de propósito, e aí eu queria saber de você o que te fez criar conteúdo e qual o seu propósito para você dividir com eles. Excelente pergunta, tá? Quem aqui já é criador de conteúdo? Já está criando conteúdo? Ninguém? Vocês estão pensando em começar a criar conteúdo? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O propósito é o que nos sustenta nessa jornada. Porque se a gente for ficar dependente de números e likes, a gente enlouquece. Porque a plataforma funciona como ela acha que deve funcionar. Então, vão ter dias que a única coisa que vai nos fazer ter constância é o nosso propósito. Quando eu comecei, lá em 2017, eu comecei com um propósito muito claro de democratizar o acesso a viagens. Eu sou jornalista por formação e paixão e trabalho com turismo há 15 anos. E aí eu tinha acesso a lugares, a roteiros, a destinos incríveis, mas que eu via pouquíssimas mulheres como eu tendo acesso também. E isso me motivou a começar a democratizar esse conteúdo para que outras mulheres, começou com foco em mulheres pretas, que era a minha realidade, depois a gente conseguiu expandir isso para mulheres no geral, para que outras mulheres também tivessem segurança e liberdade para estar ocupando esses lugares. Diferente de como alguns criadores de conteúdo de viagens começaram, que era voltado em viagens econômicas, como viajar barato, tem muita gente boa produzindo conteúdo nessa linha, o meu conteúdo era de acordo com a minha realidade, que era um conteúdo de viagens de luxo. E aí, quantas pessoas pretas vocês veem produzindo conteúdo de viagens de luxo? Naquela época tinha muito menos, hoje a gente já mudou um pouco esse cenário,
mas eu enxerguei ali uma oportunidade de falar sobre um mercado que ainda era pouco explorado, que era viagens de luxo para pessoas pretas, e uma oportunidade de criar no coração de outras mulheres pretas a certeza de que elas também poderiam acessar esses lugares. Ao passar dos anos, né, já são 9 anos aí criando conteúdo, isso foi se renovando, isso foi se modificando. Hoje eu já não viajo mais tanto quanto antigamente, porém gostaria. Mas aí tudo que eu faço na minha vida, todo o meu lifestyle, hoje é a minha base de conteúdo. E como eu continuo tendo acesso a lugares em que ainda é difícil ver pessoas como nós ocupando, o meu propósito continua sendo esse, democratizar aquilo que é bom, democratizar boas experiências, fazer as pessoas enxergarem, sejam elas pretas, brancas, altas, gordas, magras, que elas podem ocupar os espaços que elas quiserem ocupar. Tudo isso com muita leveza, com muita sutileza, sem levantar bandeiras extremas, na verdade, muito mais preocupada em estar ali existindo e fazer disso já uma ação que motive e incentive outras pessoas. Isso que a Cris falou é o que nos conecta e fez a gente ter essa dobradinha aqui hoje, né? É justamente a gente entender que é criar conteúdo com propósito, com relevância para todos. E hoje a rede social, assim, você não se comparar ali, porque é tudo muito perfeito e você não cair no boicote de se comparar, você confiar e ter a sua autoconfiança. Isso a gente vai fazer exercitando, seja ali na comunicação. Eu lembro que quando eu comecei na rádio, o primeiro dia da rádio foi uma escola, porque até o número do telefone eu falei errado. Mas se a gente não for fazendo, né, Cris? Não aprende. A gente não aprende e a gente não vai seguindo. Eu acho que aqui... certo. E aí, Cris, eu falei também sobre a diferença de criar conteúdo, ser influenciador e ser criador de conteúdo, né? Sim, então, um pouquinho da sua curadoria, como é que você se identificou de forma autêntica para criar conteúdo e como é que foi o resultado, tanto dos seguidores como das marcas? Isso é um ponto muito bom da gente trazer, porque existe de fato uma diferença entre criador de conteúdo e influenciador, e eu costumo dizer que hoje todo mundo é um pouco influenciador, porque você influencia os seus amigos, os seus colegas de trabalho, a sua família, a consumirem aquilo que você está consumindo. A influência, ela vem a partir da confiança que as pessoas têm em você. Por isso que é tão importante você ter cuidado com a associação da sua imagem e do seu nome, porque a sua influência, ela vai estar 100% ligada à confiança que as pessoas têm em você. Já a produção de conteúdo, ela é técnica, gente. Fujam de qualquer pessoa que disser para vocês que criação de conteúdo é nato. Não é nato. Criatividade se desenvolve, aprender a produzir conteúdo de forma técnica também é desenvolvido. Então, você vai estudar para ter repertório. Hoje eu consigo unir as duas coisas. Trabalho com marcas incríveis, inclusive quem acessar meu perfil aí vai ver lá. Hoje eu tenho no meu portfólio marcas de nível nacional que eu me orgulho muito de trabalhar. E eu trabalho produzindo conteúdo, que aí entra a parte técnica, que é captação, edição, roteiro, linguagem, pensar como é que eu vou me comunicar com o meu público e o público dessa marca, saber qual a abordagem que eu vou utilizar, qual o perfil de conteúdo que eu vou entregar. É um post carrossel, é um Reels, é uma sequência de stories, é uma antecipação. E tudo isso é pensar em estratégia de conteúdo e tudo isso é técnico. A gente vai aprendendo e desenvolvendo ao longo da nossa carreira. A influência, ela é baseada na confiança que as pessoas têm em mim. As pessoas que começaram a confiar em mim lá atrás, em 2017, quando eu comecei a compartilhar de forma muito despretensiosa a minha rotina de viagens e de experiência, hoje elas confiam em mim para qualquer coisa que eu vá divulgar. Porque essa confiança ela foi construída. Então, a forma que eu vou desenvolver esse conteúdo, ela é pensada única e exclusivamente em termos de estratégia. Qual é o conteúdo que funciona melhor para essa atividade? Qual é o conteúdo que funciona melhor para essa marca? Qual é o repertório que eu vou introduzir aqui? Porque a influência ela é baseada na confiança que as pessoas já têm num trabalho que eu desenvolvo. Então, uma caminha lado a lado com a outra. Para desenvolver sua influência, você precisa ter coerência com o seu propósito, com o estilo de vida que você tem. O seu lifestyle precisa conversar com o lifestyle das pessoas que você quer atingir. Então, o seu estilo de vida precisa ser coerente com o que você quer passar. É assim que você vai desenvolvendo a sua autoridade, a sua confiança. E a criação de conteúdo você aprimora com técnica, com estudo e com experiência. Perfeito.
E a Cris trouxe muito essa visão, né, de nós como criadoras de conteúdo. E é muito importante também as marcas perceberem, quando for contratar um influenciador, às vezes você está aí do outro lado aí que está acompanhando a gente, é empresário. E ter a sua expectativa alinhada junto ao influenciador ali. Porque procurar um criador de conteúdo que tenha uma construção parecida. Aconteceu recentemente, eu fui fazer uma parceria em Pirinópolis, numa pousada, e o dono dessa pousada falou, olha, a gente te contratou porque você trabalha cultura, ele estudou muito bem ali. Então, o resultado de uma parceria duradoura de ambas partes é estar com as expectativas alinhadas, né, e com esse propósito. Cris, um pouquinho dessa era da visualização, né, e um pouquinho da construção da autoridade, eu queria que você deixasse o recado final para a gente ter uns minutinhos finais para abrir para a pergunta, e falar um pouquinho de uma dica-chave para quem quer construir uma autoridade. Perfeito. Vai muito de encontro com o que eu acabei de falar. Eu perguntei no começo quem já estava criando conteúdo, quem tinha vontade de criar conteúdo. Na vida, não só na criação de conteúdo, a gente tem uma tendência a esperar o momento certo. Essa semana passada eu até postei um Reels com foco no emocional mesmo da minha audiência, que dizia o seguinte: se a gente começasse hoje, parasse de esperar estar pronta, como a nossa vida mudaria nos próximos 6 meses? É o mesmo pensamento que você precisa ter para começar a criar conteúdo para você, para sua marca pessoal, ou para marcas de terceiros, ou para a marca da sua empresa. Começar com o que você tem. A sua autoridade vai ser construída em cima da sua verdade. E a sua verdade é o que você vive. Quando a gente fala hoje no termo real life, que está bombando muito nas redes sociais, tem que ser vida real, a minha vida real é uma, a vida real da Isis é outra, e a vida real de cada um de vocês que está sentado aí também é outra. Então, não se prenda ao real life de outros criadores de conteúdos, de outros blogueiros. Estude você, enxergue em você o que você tem para entregar para essas pessoas, qual é a dor que você vai resolver para essas pessoas, e faça isso a partir do que já é natural na sua vida. Porque se você ficar inventando muito, pensando que tem que ter isso para começar, tem que ter um celular, tem que ter uma luz, tem que ir a bons lugares, tem que ir no restaurante X, no hotel tal, você não vai começar nunca. E corre o risco ainda de você vender para a sua audiência uma imagem sua que não é verdadeira. Então, não importa o que você faça hoje, eu tenho certeza que da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem condição de criar um conteúdo envolvente que te ajude a construir a autoridade e faça você começar hoje e ir aprimorando ao longo do tempo. E deixe já suas redes sociais aí para a galera te acompanhar. Me sigam lá, Cris Evangelista com 2 T's, me mandem oi, falem que vocês me viram aqui. Eu sou uma pessoa muito aberta à troca, eu acho que pessoas precisam de pessoas, então a gente cresce quando a gente se ajuda. Me mandem mensagens se tiverem dúvidas, precisarem de auxílio com alguma coisa também, eu vou amar responder vocês. E aproveitei para dar uma passadinha no meu feed e enxergar na prática isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Como é que a gente transforma aquilo que a gente vive numa ferramenta que pode ajudar outras pessoas e constrói uma autoridade. E perfeito, assim, quero agradecer muito, Cris, por essa dobradinha maravilhosa. Já admiro o seu conteúdo. E também a Cris falou um elemento chave, né, da gente começar com as ferramentas que a gente tem. Eu comecei o podcast, eu e meu esposo ali, era um fone de ouvido, um Moto G4 e um sonho. E aí a gente gravava no quarto, a acústica super ruída. E hoje o Véi Podcast, inclusive vocês estão testemunhando uma transição, vão lá no Instagram do Véi Podcast, porque a gente deixou de ser um podcast e agora a gente é um hub de criação de conteúdo. Então, nasce uma nova era da comunicação. Então, se não fosse aquele podcast, através daquele podcast dentro do quarto, a Campus Party, em 2020, me viu meu conteúdo e eu palestrei em formato na pandemia. O Inside do SBT foi lá em casa falar como é que grava um podcast que cresceu a audiência, que começou dentro de um quarto. Então, assim, não espelhe, isso que a Cris falou, ter o melhor equipamento, ter o iPhone não sei das quantas, para começar um conteúdo, né? O que você faz, a sua fala, a sua mensagem, ela impacta muito. Agora, como a questão está do tempo, abrir para uma pergunta, dá tempo? Oi? Tá, então a gente vai abrir para algumas perguntas. Quem tiver alguma pergunta aí para fazer, a hora é essa. A hora é agora, hein? Vamos lá. Quem? Ninguém? Dúvida? Oi. Tudo bom? Eu sou o Rafael.
a quantidade de seguidores influencia no resultado final de uma publicação? Excelente pergunta, gente. Quem acha que influencia, levanta a mão. Que bom que vocês estão alinhados, porque não influencia. Não é sobre números, é sobre a transformação que você vai causar na vida das pessoas. Hoje, ainda mais, a Creator Economy está dividida em vários perfis de influenciadores. Então, a gente tem os nano-influenciadores, que são pessoas que têm a partir de 1.000 seguidores até 10.000 seguidores. Tem os micros-influenciadores, que eu acho que vai ali até 100.000 seguidores. E aí a gente vai subindo e tem mercado para absolutamente todo mundo. E tem ainda um terceiro mercado que está muito forte agora, que se chama UGC, que é para quem cria conteúdo direto para a marca, sem postar nada no próprio perfil. Pessoas com 100 seguidores estão fazendo dinheiro com a internet, criando conteúdo nesse formato. Então, desapeguem dessa ideia de que é necessário ter 1 milhão de seguidores, ter rios de seguidores, porque não é isso que vai garantir a sua autoridade diante da sua comunidade e, consequentemente, diante das marcas, mas sim o conteúdo que você compartilha ali. Isso que a Cris, só complementando, é interessante porque, assim, aqui a gente tem uma região administrativa, eu moro no Gama, quem ama mora no Gama. E aí o Gama, se ele vai contratar um influenciador de São Paulo, não é um influenciador regional, ele não tem um alcance ali no Gama, então ele não vai converter em vendas reais e estratégias. Então é muito mais vantajoso vocês contratarem os nano-influenciadores ali da cidade, que já conversa com o público, já tem uma audiência. E eu sempre gosto de trazer o exemplo de uma influenciadora 2 milhões de seguidores, que aí ela fez uma parceria com a marca de camiseta e não vendeu uma camiseta. Então, assim, números não é nada, é a audiência, é a construção, por seguir a crise, eu sei o que ela está falando e eu vou fidelizar ali e tudo mais. E temos mais perguntas, né? Olá, tudo bom, gurias? Eu quero parabenizar vocês. Obrigada. Eu sou do ramo do turismo do Sul, sou de Gramado. Estou há 12 anos em Brasília e agora eu estou migrando para o marketing afetivo e eu sou casada com um negro, uma família preta. E eu acho muito bacana esse conteúdo que vocês estão postando, que mulheres pretas podem sim. Então, quero parabenizar, estou compartilhando com algumas pessoas da família que estão trabalhando essa questão da ancestralidade. Legal. E é assim, vou seguir vocês. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. E você já está criando conteúdo? Já. Sou da Emotional Tech. Ótimo. Legal. Acabei de marcar vocês lá. Legal. Maravilha. E é isso, né? Que a gente pode alcançar ali o resultado. E eu sempre trabalho muito, e graças a Deus o ano todo, porque antigamente era assim, existem criadores negros na consciência negra. Não, existem bons produtores de conteúdo, criadores negros o ano todo, produzindo e se reinventando, né? Sim. E isso vale para qualquer comunidade, digamos assim. A gente fala da nossa realidade, a gente fala daquilo que a gente vive, mas como eu falei para vocês, eu comecei com isso muito claro, mas sem levantar necessariamente uma bandeira direta, do tipo, meu conteúdo é voltado só para a mulher. Não. Mas eu tinha certeza que a identificação seria melhor com pessoas que tinham a mesma vivência que eu, só que hoje já é um trabalho muito mais amplo, em que só o fato de estarmos aqui, a gente já está dizendo claramente para o mundo que a gente vai ocupar palcos pelo mundo, sim, e a gente não precisa fazer disso uma bandeira polêmica, que é um outro lado da internet, que também dá muito certo para quem tem coragem. Eu, particularmente, prefiro ir por esse caminho mais formiguinha, mas a grande lição que fica é, quando você encontra a sua comunidade, você tem segurança para poder produzir conteúdo com mais paz, com mais tranquilidade. Então, isso é muito importante. Identificar quem é a comunidade que me escuta, quem é a comunidade que compartilha das minhas dores. Mais alguém? Não? Então, agradecer mais uma vez, né? Agradecer a Campus Party pela confiança. Eu tenho todo o amor por esse universo aqui da Campus, né? Já cheguei aqui em cima do horário da palestra, mas eu já quero para várias ativações, viver esse camp, né? Essa realidade. Estou sempre, todo evento, eu estou com a minha carteirinha aqui. E estar ocupando esse espaço é muito simbólico, porque eu já palestrei 2 vezes no virtual, então estar no presencial, sentir essa energia é outra dinâmica. E aí, agradecer. Gente, eu estou super feliz, lisonjeada,
Vocês não estão entendendo como foi para conseguir chegar até aqui, mas deu certo. Eu me sinto privilegiada, me sinto honrada com o convite da Campus Party, da Isis. É um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito aí com muita dedicação, com muito amor. A produção de conteúdo hoje, ela é um dos pilares mais importantes da minha vida. E eu digo isso não só na questão profissional e financeira, mas na questão de sobrevivência. É com a criação de conteúdo que eu consigo falar com a minha comunidade, que eu consigo aprender, que eu consigo repassar aquilo que eu aprendo. Então, eu espero que vocês tenham saído daqui um pouquinho mais motivados a não esperarem estar prontos, porque vocês já estão prontos. O conteúdo está dentro de vocês, o propósito está dentro de vocês. Acreditem no potencial de vocês e a gente vai trocando a roda com um carro em movimento mesmo. Vai fazendo acontecer. Desafio vocês a começarem hoje a olhar para a produção de conteúdo de uma forma mais profissional. Coloquem um coração, mas enxerguem como uma atividade profissional. E daqui a 6 meses vocês voltam lá no meu perfil para me contar o tanto que deu certo, porque eu tenho certeza que vai dar. Marca a gente que a gente reposta. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, Campus Party. Obrigada.